Deus, esses dias eu fui fazer um devocional, ou no meu devocional, estou lendo o livro de Atos. Eu tive um encontro com essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 17. Essa palavra me deixou com medo, irmãos. Essa palavra me deixou preocupado. E eu, no meu tempo com Deus, eu falei, Deus, isso é para mim? Ou isso é para compartilhar? E Deus falou, isso é para você e para compartilhar. O tema da mensagem que eu quero ministrar hoje é o Deus desconhecido. Diga assim, o Deus desconhecido. Irmãos, nós temos, a igreja hoje tem vivido um fenômeno interessante e preocupante. Quando eu falo a igreja, eu não estou falando só da Somos, estou falando da igreja de Cristo. E qual que é o fenômeno que tem acontecido, irmãos, com a igreja, interessante e preocupante? O nível de relacionamento que as pessoas têm com Deus. Eu acho que talvez você já se perguntou em algum momento, lendo a Bíblia. Você lê a sua Bíblia, irmãos? Então eu imagino que talvez em algum momento você já tenha se perguntado como era esse negócio de Abraão ouvir Deus falar com ele. Como é esse negócio de Moisés se aproximar de uma sarça ardente ou de uma sarça que estava pegando fogo e ouvir uma voz de lá? Ele se aproximando e escutar uma voz dizendo, Moisés, sim, como que esse fogo sabe o meu nome? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Talvez você também, em algum momento, lendo, quem já leu aquela passagem que os discípulos, depois da morte de Cristo, eles estão indo a caminho de Emaús. E diz que eles estavam andando e Jesus se pôs ao lado deles. E começou a conversar com eles. Quem que estava ali, irmãos? Jesus ressurreto. Como assim, meu? Mais para frente, em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver Paulo indo a caminho de Damasco com cartas para matar os cristãos. Diz que ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim escutar uma voz? E diz que naquele momento ele caiu imediatamente ao chão. Quando nós vamos ler a carta de Apocalipse, nós sabemos que João se encontrou num estado talvez de arrebatamento com Deus, na ilha de Pátimos, e Deus começa a dizer com ele assim, escreve desse jeito. Que experiência é essa? E por que nós não vivemos isso? E aí que me preocupa, irmãos, que a igreja vive um momento preocupante. Qual é o momento preocupante? É o nível de relacionamento que as pessoas têm com Deus. O nosso relacionamento com Deus hoje é muito raso, superficial, se é que ele existe. Às vezes a gente tem um relacionamento com a palavra que o pastor prega, com a palavra que a gente vê na internet. Às vezes a gente tem um relacionamento até com a igreja. Participa do louvor, participa da intercessão, participa da multimídia, prega a palavra,
se relaciona muito bem com a igreja. Mas e a voz? E a voz, Lucas? E a voz, Juliana? Às vezes nós cumprimos rigorosamente os atos propostos pela igreja. Mas e a voz, Lília? E a voz, Noeli, que falou com Paulo? E a voz, Adriano, que falou com Moisés na sarça? E aí a gente começa a se envolver, entenda bem o que eu vou dizer aqui. A gente começa a se relacionar com Deus de uma forma folclórica. Como que é isso? Como assim de uma forma folclórica? A gente acredita em Deus às vezes do mesmo jeito que a gente aprendeu sobre o Saci Pererê. Aliás, eu acho que nem fala mais sobre o Saci Pererê hoje na igreja, nas escolas. Quem ouviu falar do Saci Pererê aqui na época? Vocês lembram? O Currupira. Hã? O Currupira era o índio de perna para trás. Hã? Quem falou aí? Falou aí, eu escutei. Ah, agora vocês ficam com vergonha, né? Mas aí, irmãos, a gente não era uma história legal? Era uma história legal ouvir sobre o Saci Pererê. Hã? Virava meme na escola, irmãos. A gente não podia ver, o Saci. Hoje não, hoje tudo não pode mais. Não pode mais brincar, não pode mais ser feliz. Mas não é sobre isso. Mas aí a gente passa a acreditar em Deus da mesma forma. A gente às vezes olha para a Bíblia do mesmo jeito que a gente olha para o livro de Renações de Narizinho. Mesma coisa dos livros de Monteiro Lobato. Nossa, que história bonita. Que história legal. E aí, às vezes, irmão, sabe o que me preocupa? É a gente passar a vir na igreja para ouvir uma história legal. A gente passar a vir à igreja, ainda que sistematicamente, para ouvir uma história legal, que o pastor conta, que a pastora conta, que o outro pastor conta, que, sabe, isso me preocupa, da gente vir para ouvir o louvor. A gente não vem para ouvir o louvor, irmãos, não venha para ouvir o louvor. Tem gente melhor tocando por aí. Não levem a mal. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né, irmão? Pelo amor de Deus. Não é. Você pegar um DVD, você vai ter gente tocando que você fala, uau, olha o solo. A gente não veio aqui para ver o solo, irmão. Mas o solo, muitas vezes, faz com que os espíritos vão embora, os espíritos malignos, como Davi quando tocava a harpa. Não é sobre quem toca, é para quem está sendo tocado. E é sobre isso que eu quero dizer hoje, irmãos. Muitos têm vivido uma vida sem experiências com Deus. Muitos têm vivido uma vida sem experiências com Deus. As pessoas hoje, Tião, não têm mais expectativas de viver com Deus. Experiências com Deus, irmãos. Quantas experiências eu já tive com Deus? Experiências sobrenaturais. Irmãos, nem o demônio não vem mais na igreja hoje. É verdade. Como assim, pastor? Porque o demônio vem e ele fica normal na igreja. Vai embora, junto com a pessoa. Do jeito que a pessoa entrou, ela sai. Então, isso me incomoda. Por quê? Porque, irmãos, a igreja é luz, a igreja é sal, a igreja é experiência com Deus. Deus te chamou. Se eu fosse você, eu levantava a mão e dizia amém para mim, Jesus. Deus te chamou para ter experiências sobrenaturais com Ele também. Sabe, irmão, Jesus diz assim, olha, se vocês crerem em mim, pedirão o que quiseres e vos será feito. O Senhor diz assim, se tiveres fé
do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: levante-se e lança-se no mar, e isso se fará. Jesus diz assim: se vocês creem em mim, obras como essas farão, e ainda maiores. Jesus diz assim: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, beberão coisa mortífera e mal nenhum lhe fará. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Ah, meu Deus do céu, cadê essa igreja? Cadê esse povo? Então, irmãos, viver uma vida comum é um grande sinal para fazermos uma pergunta. Se a sua vida está comum, é um grande sinal para nós fazermos uma pergunta. Será que eu realmente conheço a Deus? Será que realmente eu conheço esse Deus que é pregado na igreja? Será que realmente eu conheço esse Deus que um dia eu levantei a mão, um dia eu fui batizado, que eu tomo Santa Ceia? Atos capítulo 17, a partir do verso 22, diz assim, Atos 17, 22. Diz assim: então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos, vou repetir, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu lhes falo. Irmãos, eu já li diversas vezes Atos, mas essa semana esse texto fez um bug na minha mente. Sabe quando trava o computador? Uau! Irmãos, aqui olha o que Paulo está falando. Ele estava pregando em Atenas, na Grécia. E Paulo, quando ele andava por Atenas, sabe o que ele percebeu, irmãos? Que tinha um povo ali que em todos os aspectos eles eram rigorosamente religiosos. E quando Paulo está falando aqui que eles eram rigorosamente religiosos, Paulo não estava aqui criticando a religiosidade deles. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Cuidado hoje com a internet. Vou abrir um parênteses aqui. Que tem gente aí na internet que fica pregando, metendo pau na religião. Pessoa dentro da igreja falando da religião. Porque a religião te escraviza, Jesus te liberta. Porque a religião isso e aquilo e aquilo. O cara não sabe nem o que está falando. Por quê? Porque a palavra religião significa religare, religação. Então, a pessoa está querendo meter o pau na igreja usando a palavra religião. Não sabe nem o que está falando. Então, quando você vê alguém, porque a religião faz isso. Não, irmão, sabe o que a religião faz? Ela tira pessoas das drogas. Ela tira pessoas da depressão. Ela tira pessoas do suicídio. Ela restaura famílias. A religião, irmãos, ela coloca a pessoa no prumo. Ela não prende ninguém.
Porque religião é religar a pessoa a Jesus Cristo. Então, cuidado com esses revoltados com igreja que está na internet, abrindo uma igreja para revoltado com igreja. É? Aí o cara está revoltado com a igreja, ele abre uma igreja para ele, para juntar os revoltados com a igreja. Para com isso. Não fica falando da igreja de Cristo, irmãos. A igreja de Cristo é santa. Ah, mas o pastor vai ter com Deus, o problema é dele. Pode ser que naquele dia o Senhor fala, afasta de mim que eu não te conheço. E aí vai ser ele com Deus. Ponto, final. Não fala mais mal de igreja, nunca mais na sua vida. Não toca no nome da igreja para falar mal dela. Amém? Fecha aspas. Mas então, irmãos, esse povo era um povo temente a Deus. Era um povo rigorosamente religioso. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Eu percebi que o povo dessa cidade, eles se congregam. São um povo piedoso. São um povo que ama a Deus. Ou algum Deus. E aí, irmãos, você fica me seguindo, cara, eu não estou conseguindo. Ele ficou com vergonha, desculpa, Luiz. Irmãos, existia naquela cidade um povo espiritual que acreditava em alguma coisa. Pega isso. Era um povo espiritual. Sabe por que eles eram espiritual, Denise? Porque tinha altares na cidade. Tinha o quê? Altares na cidade. Altares na cidade significa que eles acreditavam em alguma coisa. Agora veja bem, irmãos. Eles acreditavam e nem sabiam no quê. Naquela cidade tinha muitos altares a muitos deuses. E Paulo vê um altar que não tinha descrição. Ou seja, todos os outros altares tinham uma descrição. Ao Deus não sei o quê. A Deus não sei o que lá. Ao Deus não sei o quê. E tinha um sem inscrição. Ou seja, tinha um altar levantado a um Deus que aquele povo não conhecia. Porque o que acontecia com os nossos antepassados? Todas as vezes que eles tinham uma experiência sobrenatural, eles levantavam um altar para oferecer ao Deus que fez aquilo. E aí o que acontece? Paulo observa um altar sem descrição, ou seja, houve manifestação, mas as pessoas não conheciam o Deus que fez aquilo. Você está entendendo, irmãos? Porque altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de sacrifício, lugar de adoração. Lembra Jacó, quando ele luta com Deus? E ele tem uma experiência sobrenatural com o anjo de Deus. O anjo toca a sua coxa e ele fica com a sua perna ali, manca, e ele agarra. E o Senhor troca o nome dele de Jacó para Israel e diz que ele levanta um altar e coloca o nome daquele lugar, o que este lugar é Peniel. Pois vi Deus, vi quem? Deus, vi quem? Deus face a face. Que Deus que ele viu? O Deus de seu pai. O Deus do seu avô. Então, irmãos, aquela experiência que ele fez com Deus, fez ele levantar um altar. E por que eles levantavam o altar? Para que todos que passassem ali vissem. Deus se manifestou nesse lugar. Você vai entender tudo isso, irmãos. E lá tinha um altar. Se tinha um altar, teve uma manifestação. Deixa eu falar uma coisa, se você está aqui, é porque você crê em Deus. Se você está aqui, é porque você crê em Deus. Mas Deus, Ele não quer só que você creia. Deus, Ele quer que você o veja.
Deus não quer que você somente creia. Deus quer que você o veja. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Irmãos, escute, pasme no que eu vou falar. Não ache que heresia. O que vai marcar a sua vida não é o fato de você crer, porque crer até o diabo crê. Está escrito na Bíblia, o que vai marcar a sua vida é a experiência que você tem com Deus. E aí vai uma outra pergunta, qual foi a última experiência que você teve com Deus? Ou você já teve uma experiência com Deus? Pastor, é possível adorar a Deus sem conhecer Ele? É totalmente possível, irmãos. É totalmente possível. Muitos adoram a Deus porque ouviram falar de Deus, mas nunca conheceram a Deus. Vamos ver aqui, irmãos, o texto que eu acabei de ler. O texto diz assim, um deles trazia no altar da inscrição ao Deus desconhecido. Olha o que Paulo fala para eles. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer. Coloca para a gente aqui. Versículo 23. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer. Pô, irmãos, isso é triste, isso é frustrante. E acaba se tornando frustrante, por isso tem muita gente dentro da igreja frustrada. Por isso que tem muita gente dentro da igreja sem esperança, sem expectativa, sem fé. Por isso que tem gente, irmãos, me perdoa o termo que eu vou usar dentro da igreja, morrendo. Por quê? Porque adora a Deus que ouviu dizer. Então nós podemos perguntar, é possível adorar a Deus sem conhecer? É possível. Eu vou na igreja porque o irmão me convidou e disse que Deus ia mudar a minha história. Isso é bom, irmãos, isso é o primeiro passo. Mas muitos permanecem na igreja e continuam a viver. O Deus vai mudar a minha história. O Deus vai mudar, o Deus que ele falou vai mudar a minha história. No Antigo Testamento, as pessoas iam se referir a Deus, falavam assim, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Irmãos, chegou o tempo de nós não mais falarmos isso, de nós falarmos o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, a quem eu tenho crido. O Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó, se manifestou a mim e hoje ele é também o meu Deus. O meu Deus. Então, irmãos, tem muita gente adorando sem conhecer a Deus. E aí, irmãos, eu queria desmistificar algo na sua cabeça. Mas, pastor, como que eu vou conhecer a Deus se eu não entendo as Escrituras? Se eu leio, eu não entendo. Irmão, lembra-se, essa aqui foi a pergunta do centurião. Quando chegou lá, foi Tiago, né? Felipe. Felipe chegou lá e falou, também não era o centurião, era o eunuco. Obrigado, Espírito Santo, era o eunuco. Estava na carruagem. E ele chegou lá e falou, viu, você entende o que você está lendo? Ele falou, como que eu vou entender se não tem quem me explica? Irmãos, algo aconteceu naquela carruagem. A Bíblia não fala, mas algo aconteceu. Sabe por que aconteceu? Porque se você for ler Atos, vai dizer que o eunuco estava voltando de Jerusalém porque ele tinha lá ido adorar. Ele tinha ido lá adorar, ele tinha subido para Jerusalém para adorar. E aí na volta, o Felipe, ele vai até lá, porque Deus mandou ele até lá.
Aí algo aconteceu. Por que eu falo que algo aconteceu? Porque ele falou assim, o que me impede de ser batizado? Se você crê. Aí diz que viram água, eles pararam. Eles falaram assim, então eu quero. Tem água aí. Então se você crê, é lícito. E eles desceram. Ô, irmãos, diz que ele batizou. E naquele momento, Felipe desapareceu da frente dele. Aí quando a gente lê, seja sincero com você, irmãos. Seja honesto. Não teve alguma vez que você leu e você fala assim, será que foi desse jeito mesmo? Sim ou não? Você nunca teve um negócio e fala, será? Porque isso não acontece hoje. Não é essa a pergunta que às vezes a gente faz. Isso não acontece hoje. Irmãos, acontece hoje. Acontece muito hoje. Só que acontece que a gente está distante dessas coisas. Não é que essas coisas estão distantes de nós. Somos nós que estamos distantes das coisas de Deus. Escute isso. Presta atenção, por favor. Não é que essas coisas não acontecem mais. É que nós estamos distante das coisas de Deus. Não são as coisas de Deus que estão distantes da gente. É a gente que está distante das coisas de Deus. É a gente que não jejua mais. É a gente que não vai mais para o monte, Rubian. Por isso que nós não vamos ver a planta acender. Porque nós não vai lá. Não é que o cego não volta a enxergar mais, Rodrigo. É porque a gente não põe a mão no cego. A gente não põe a mão do cego e fala, volte a ver, volte a ver, volte a ver, volte a ver. Essa palavra hoje, que eu quero compartilhar com você, que eu estou compartilhando com você, irmãos, é uma palavra, sabe, de roda, de sentar e bater papo e vamos falar sobre isso. Vamos conversar sobre isso, vamos... Essa palavra de hoje, irmão, sabe o que é, Rubiana? Sabe da gente pegar a fogueira que está se apagando e junto a gente começar... Abana aí para o fogo pegar. Vamos fazer o fogo pegar de novo. Vamos, abana aí. Olha, vamos aí. Vamos fazer o negócio acontecer de novo. Vamos abanar o fogo de novo. Vamos fazer o fogo acender de novo. Vamos no monte de novo. Vamos jejuar de novo. Vamos orar de novo. Vamos ver as coisas acontecer de novo. Vamos fazer propósito. Faz quanto tempo que você não faz um propósito com Deus, irmão? Quanto tempo faz que você não faz um propósito com Deus? Deus, se o Senhor fizer na minha vida, certamente eu farei. Não, a gente se acostumou com o normal. Tem gente aqui, sentado nessa noite aqui, que já viveu coisas sobrenaturais que eu não vivi. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Tem gente aqui que já viu coisas maravilhosas demais diante de Deus. E eu, como pastor, irmãos, isso me angustia. Precisa voltar a crer. Lembra-te de onde caístes. E volte. Volta. Está na hora. Vocês sabem do que eu estou falando. Faz queimar de novo. Faz queimar de novo. Então, irmãos, às vezes é isso. E sabe por que a gente para? Porque a gente passa a maior parte da nossa vida, Lucas, adorando Deus que a gente ouviu falar. E a gente se contenta com isso, irmã.
A gente se contenta com isso, escutar uma boa palavra. A palavra foi da hora. Irmãos, a palavra nunca vai ser da hora. A palavra nunca é para ser da hora, irmão. Se a palavra é da hora, se a palavra massagear o meu ego, irmãos. Toma cuidado quando você está ouvindo coisas que massageiam o seu ego demais, falando que você é lindinho, bonitinho. Porque Jesus te fez cheirar, te fez sentir, te fez tocar. É porque Ele pode fazer na sua vida. Fofinhos, lindos. Eu tenho minha esposa para me chamar de lindo, irmão. E minha mãe. E minha mãe não me chama mais de lindo. Não, irmãos. A palavra vai sempre nos reposicionar. Vai sempre nos levar de volta para o lugar da nossa origem. E a nossa origem é adorar a Deus. A Bíblia relata sobre algumas pessoas que adoravam a Deus sem conhecer. E eu quero falar de uma clássica que você conhece. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Irmão, pensa num cara crente. Pensa num cara crente. Era Jó. Jó, ele não adorava só por ele. Ele era tão crente que ele adorava por ele e adorava até pelos filhos dele. Mas Jó, no capítulo 42, a partir do verso 2, diz assim. Isso aqui é Jó dizendo. Sei que pode fazer todas as coisas. E ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntastes, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para que eu não conhecia. Dissestes, ouça, e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Irmão Jó era um homem de Deus, irmãos. Mas Jó não conhecia Deus. Parece ironia isso, né? Jó era um homem de Deus, mas não conhecia Deus. Mas como que ele era um homem de Deus e não conhecia Deus? Lá no capítulo 1, no versículo 1, começa o livro dizendo assim, havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Quem não queria um crente desse na sua equipe, irmão? Quem não queria um crente desse como genro? Quem não ia convidar um crente desse para comer em casa? Homem de Deus, temente a Deus, homem íntegro, homem que se desvia do mal. Mas ele não conhecia Deus. Jó subia para oferecer sacrifício para os seus filhos, para ele mesmo. Mas ele não conhecia Deus. Jó talvez seria o cara que hoje, o pastor que prega na igreja, o diácono que fica na porta, o irmão que mexe no som, o irmão que ministra o louvor, o irmão que toca a bateria.
O irmão que posta fazendo devocional na internet, talvez Jó seria esse cara hoje. E sabe o que me intriga, Bianca? É que ele fazia tudo isso sem conhecer a Deus. E quantos de nós, irmãos, não estamos nessa qualidade hoje? De estarmos aqui, de sermos pessoas como aqueles de Atenas. Pessoas rigorosamente religiosas, mas não conhecem a Deus. Não têm experiências com Deus. E isso, irmãos, vai criando dentro de nós uma pessoa frustrada. Porque essa pessoa sempre vai precisar estar envolvida num movimento para continuar seguindo a Deus. A igreja tem que fazer campanha, a igreja tem que balançar, a igreja tem que fazer, a igreja tem que chacoalhar para manter o irmão animado. Não. Isso não vai funcionar por muito tempo. Isso é temporal. Isso é superficial. Isso é altar sem descrição. Isso é um altar igual a Atenas, ao Deus desconhecido. E o que essa palavra quer nos instigar nessa noite? A buscar Deus. A se envolver mais com Deus. A viver Deus. Viver Deus, Osmar. Não é ser de Deus. Ser de Deus é superficial, eu sou de Deus. Não. Jesus habita em mim, Ele se move por meio da minha vida. Deus se manifesta por meio da minha vida. Deus se manifesta na minha vida. Cadê os irmãos da madrugada? Eu sou o primeiro a entrar na fila aqui dizendo, eu preciso. Eu preciso. Cadê os irmãos do jejum? Cadê os irmãos do monte? Cadê? Onde nós estamos, irmãos? A gente foi murchando. Irmãos, quem tem experiência com Deus não murcha nunca mais. Porque ele foi marcado por Deus. Não, irmãos, quem conhece a Deus não deixa de fazer as coisas porque se chateou com alguém. Não muda da igreja porque, sabe? Não, irmãos. Quem foi marcado por Deus não pensa nessas coisas, não tem tempo para essas coisas. Ele se chateia, mas amanhã ele está abraçado de novo com aquela pessoa. Ele sabe que aquela pessoa é tão falha como ela. Então, deixa para lá isso. É melhor a gente se abraçar amanhã, isso vai passar. É como dizia Ana Paula Valadão, eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama. Podia até ousar cantar aqui, né, irmão? Mas na voz da Ana Paula Valadão não rola. Porque a igreja, irmãos, a igreja é feita por eu e você, ela nunca vai ser perfeita. Perfeito é o cabeça da igreja. Talvez se eu e você sair da igreja, talvez os defeitos saiam. Eu estou me incluindo nisso. Tinha um professor meu de teologia que ele dizia assim, o dia que você encontrar a igreja perfeita, sai dela, porque o defeito chegou. É verdade, irmãos. A gente não está aqui para procurar defeito, a gente está aqui para adorar Jesus. A gente está aqui para adorar Jesus, irmãos. Se você vier aqui procurar defeito, você vai ver que já faz um mês que a gente está tentando pintar isso aqui e não consegue. Não dá tempo, está feio demais. A gente chega lá. Quem está me entendendo? Jó conheceu a Deus nos dias mais difíceis da vida dele. Jó conheceu a Deus nos dias mais difíceis da vida dele. Jó não conheceu a Deus quando a fazenda dele estava assim, quando os filhos dele estavam tudo em volta da mesa,
Não, irmãos, naquele tempo ele só adorava o Deus que ele ouvia falar. Ele realmente conheceu a Deus quando literalmente a casa caiu. Sabe o que eu penso? É melhor a gente correr para conhecer a Deus agora, antes que a casa caia, irmãos. Então, às vezes a gente no dia difícil, a gente questiona a Deus. E uma das grandes questões, uma das grandes indagações de Deus com Jó foi quando Deus perguntou: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sabe, um dos grandes sinais que nós não conhecemos a Deus é quando nós começamos a questionar a Deus. Porque quem conhece a Deus não questiona a Deus, se submete a Deus. Quem conhece a Deus, ele não pergunta por quê, ele pergunta para quê? Qual é a finalidade disso, Deus? Porque quem não conhece a Deus, ele sempre vai se colocar no lugar de vítima. Agora, quem conhece a Deus, não. Ele sabe que aquilo vai cooperar para algum propósito de Deus. Oh, irmãos, todo navio que Paulo entrava afundava. Paulo pregava a palavra e era preso, era açoitado, ele era machucado. Irmãos, ele estava ali. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo ao seu propósito. Oh, irmãos, Paulo sabia quem apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele conhecia Deus. Então, irmãos, ele sabia que se o barco estava afundando naquele dia, é porque, irmão, nem que se fosse com um peixe, ele ia ter que pregar. Era porque a parada era ali, tinha que parar ali. Ali era o porto de descida, irmão. Você está entendendo? Então para de questionar Deus. Deus, por que não deu certo? Porque ali era o lugar de você descer desse barco furado. Ah, meu Deus, entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. Ah, Senhor, por que balançou o barco? Balançou o barco porque chegou a hora de você conhecer quem está dormindo na proa do barco. Irmãos, Jó conheceu a Deus nos dias mais difíceis da vida dele. Ao invés de jogar Deus para fora do barco, joga o barco para fora e fica com Deus, irmão. Eu prefiro ficar no mar à deriva com Deus do que ir num barco furado. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje, meu irmão? Você está entendendo? E aí, Jó, ele vai e se arrepende. Quando ele conhece a Deus, o que acontece com ele? Ele fala: Senhor, retiro as minhas palavras. Esquece. E ele se coloca literalmente com a cara no pó, arrependido. Um dos grandes sinais que vão mostrar que nós estamos conhecendo a Deus é o arrependimento. É o arrependimento. Ô pastor, mas do que eu tenho que me arrepender? A gente tem que se arrepender, irmãos, de adorar a Deus sem conhecê-lo. Deus não é o Deus que vai te dar chaves, portas. Não. Deus é o seu Deus, o Deus da sua salvação. É o Deus da sua salvação. Por que eu adoro? Eu adoro, assim que Abacuque, porque ele fala, ainda, ó, eu vou falar na linguagem atualizada, versão Leonardo Loureiro. Ele fala, ainda que não tenha chave de ouro, ainda que não tenha portas abertas, ainda que o meu mimo não tenha sido entregue,
ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que as coisas não estejam do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei, Deus me fez sentir, esperar, tocar, ver, mas Ele não vai me entregar se Ele não quiser, porque Ele é Deus, ainda assim eu me alegro em Deus. Esse evangelho é de verdade. Podia virar meme isso também. Outros, para eu encerrar, a Andresa me mandou um meme esse dia, quando o pastor fala que vai encerrar. É mentira, ele não vai encerrar. Outro povo que adorava o Deus que não conhecia, irmãos, eram os samaritanos. João capítulo 4, versículo 21, diz assim, João capítulo 4, versículo 21. Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Esse conhecimento aqui, irmãos, não é um conhecimento intelectual. Não é sobre esse conhecimento, porque esse conhecimento intelectual, os judeus, fariseus, escribas, conheciam e conhecem até hoje. Não é sobre esse conhecimento que Jesus está falando. Ele está falando assim, viu? Vocês adoram a Deus e vocês conhecem muito pouco sobre Ele. Nós adoramos o Deus que nós conhecemos. E meu irmão, nessa noite, o que eu quero te desafiar? A sair do comodismo e da letargia, irmãos, que nós temos espiritualmente. Da lentidão, irmãos, espiritual. Chegou a hora de nós desentupirmos os poços, tirar as pedras dos poços que jorravam água viva, desentulhar os poços. Essa é a palavra que eu estava procurando. Chegou a hora de nós desentulharmos os poços de Jacó na nossa vida. E isso vai demandar intencionalidade. Você precisa ser intencional. O anjo não tocou a coxa de Jacó enquanto Jacó não agarrou ele. Ele não desceu e tocou, não. Jacó lutou com o anjo e depois o anjo tocou. Ou seja, houve uma intenção de Jacó de ser tocado. Houve uma intenção de Jacó por manifestação de Deus. Escute, olhe para mim. Precisa ter uma intenção sua de viver manifestação de Deus na sua vida. Não perca isso nesse momento. Precisa haver uma intenção sua de viver manifestação de Deus. Senão você vai viver uma vida comum dentro da igreja, adorando um Deus que você não conhece, um Deus que não se manifesta, um Deus que não acontece. Sabe qual que é o problema disso? Que nós acabamos colocando a culpa em Deus. E nunca é culpa de Deus. É culpa do cara do espelho. Recebe isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Recebe isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Recebe. Irmãos, isso aqui não pode ser mais um culto legal. Essa noite não pode ser mais um culto legal. Tem que ser um culto de marcar a nossa vida, David. De marcar a sua vida, minha irmã.
Tem que ser o culto que nós decidimos, pastor Márcio, desentulhar os poços. Precisa ser o culto, Vitor, de nós voltarmos a viver coisas sobrenaturais. Amém, Rodrigo? De nós vivermos coisas sobrenaturais. Se nós queremos algo, nós precisamos ir buscar. Se nós queremos mais, nós precisamos buscar. Existe um evangelho sendo pregado nos dias de hoje que nos colocou como meros espectadores dentro da igreja. Igrejas aonde você vai e é tudo lindo, tudo maravilhoso. As luzes são maravilhosas, a projeção é maravilhosa, o ministério infantil é tecnológico, é tudo maravilhoso, mas colocou aquelas pessoas como espectadores nos melhores cinemas que o Brasil tem hoje. Sabe por que morreu a igreja americana? Aonde houve o avivamento de Gales. Gales, foi lá? Não lembro. A Rua Azusa foi. Qual outro falei? É isso aí mesmo, eu não sei falar inglês. E tantos avivamentos que houve. De onde saiu grandes pregadores do mundo. Sabe o que virou hoje lá? Está virando igual virou a Europa. Na Europa, você vai na Alemanha, existem grandes igrejas que Lutero pregou, que tantos avivalistas pregou, e as igrejas lotadas lá tem 30 pessoas. É onde saiu o avivamento da igreja. É onde surgiu o protestantismo. Isso aí mesmo. Como que é? Protestantismo. É isso aí. As igrejas nos Estados Unidos hoje, irmãos, são que nem shopping. Madison Square Garden. E sabe o que está virando as igrejas do Brasil? Não sou nada contra, irmãos, eu gosto. A gente quer deixar a igreja bonita, não sou contra isso. Mas não pode ser isso que atrai as pessoas para a igreja. As pessoas não podem permanecer aqui na Somos, porque a Somos é uma igreja bonita. Não, irmãos. Aqui tem que ser um Peniel para ela, um lugar que ela viu Deus face a face. Tem que ser um Peniel, lugar que eu vi Deus face a face. Você acha que eu não tenho vontade, irmãos, de colocar uns negócios? Mas enquanto eu entender que vidas têm mais prioridade do que coisas, nós não vamos ter essas coisas. Enquanto a gente não puder suprir a necessidade de todas as vidas, nós não vamos investir em coisas superficiais. Irmãos, isso é o que eu penso agora. O Leonardo que habita em mim, irmãos, ele queria tudo isso. Normal. Mas eu não quero viver normal, Bianca. Eu quero ver os anjos ascendendo nessa igreja. Eu quero ver os anjos tocando em vidas. Eu quero ver as pessoas tocando no Senhor, se derramando, chorando. Jesus me tocou, Jesus me tocou, Jesus me tocou, Jesus me tocou. Então seja intencional. Os samaritanos eram o povo distante. Então eles não conheciam tudo de Deus. Crer em Deus é uma coisa. Conhecer a Deus é algo totalmente diferente. Jó cria, mas não conhecia. O povo de Atenas cria, mas o nome de Deus era desconhecido para eles. E para nós? E para nós? E para nós? Está na hora de nós levantarmos um altar, irmãos. Existe um altar vazio que precisa ser preenchido com o nome do Deus Altíssimo na minha e na sua vida. Existe um altar. Agora, nós só vamos conseguir preencher esse altar quando realmente conhecermos a Deus.
Jeremias capítulo 29, versículo 10 diz assim, Jeremias capítulo 9, versículo 29, versículo 10. Capítulo 29, versículo 10. O que é isso, né, irmãos? É a mente cansada, trabalhado bastante, mas o espírito está voando, irmão. Jeremias 29, versículo 10 diz assim, assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e trarei de volta para casa. Porém, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Me encontrarão. Você está vendo aqui que o Senhor disse aqui para o povo hebreu, irmãos? Ele diz assim, eu vou cumprir todas as promessas que eu fiz. Eu vou cumprir. Mas Deus, o que está faltando então? Deus, o que está faltando? Se pergunte agora, nesse momento, faça uma pergunta para você mesmo. Faça uma pergunta para você mesmo. O que está faltando? O que está faltando? Porque os planos de Deus sobre a minha vida são planos de bem. Pergunte isso para você mesmo agora. O que está faltando? O que está faltando? Naquele dia, quando vocês clamarem a minha oração, eu os ouvirei. Sabe o que está faltando? Clamor. Clamor em oração. Clamor. Eu vou dizer de novo, clamor em oração. Está faltando clamor. Nós paramos de clamar, Débora. O clamor da madrugada. O clamor do meio-dia. Está faltando clamor. O clamor do monte de oração. O clamor do quarto de oração. E me buscarem de todo o coração. É todo o coração, irmão. Sabe o que eu acho? Está na hora da gente descer a ladeira sem freio. Está na hora da gente voltar a fazer as loucuras que nós fazíamos para Deus. E se você nunca fez, está na hora de você começar a fazer algumas loucuras para Deus. Você já fez tanta loucura no mundo. Quantos aqui talvez já não viraram a madrugada e foram direto trabalhar, dias e dias fazendo isso? Quantos de nós? Sabe, irmãos? Eu vejo, irmãos, tantas pessoas dizendo assim, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu não vou hoje porque eu estou cansado. Eu vou parar porque eu estou cansado. É que a gente fica na praia tomando coco e depois, na hora do culto, a gente vem para cá. A gente ensina a palavra aqui porque a gente fica sem fazer nada. Eu não estou cansado, eu vou lá pregar. Aliás, irmãos, quem ministra a palavra aqui sabe o que é um dia pós-ministração. A gente sai daqui num domingo, irmãos, a gente não quer ver mais nada e mais ninguém, a gente quer ver a cama. Eu não vou, é muita coisa.
Muita coisa. Todo o coração. Todo o coração. Sabe o que está faltando? O teu coração. O teu coração. Porque se Deus tiver o teu coração, Ele tem tudo de você. O teu coração. Os dias vão piorar, meu irmão. Eu não quero que ser mensageiro do caos. Os dias vão piorar. E eu estou com medo de nós estarmos já no tempo do esfriamento. Se você tem internet, você já deve ter ouvido na internet algumas coisas a respeito do carnaval. Nunca foi tão escancarado, meu irmão. Nunca foi tão escancarado. Os pais de santo indo falando do que é o samba e do que é o carnaval. Eles que estão falando, não sou eu que estou, não é os crentes que estão falando, é eles que estão falando. Do que é o carnaval. Aí tem gente que tem coragem. Ô, irmão, pelo amor de Deus, amanhã é véspera de carnaval. Não manda seu filho para a escola, não, irmão. O meu não vai. Vai ter festinha de carnaval e não vai, porque aquilo não é consagrado a Deus. Ah, mas é só uma brincadeira, pastor. O diabo, ele é astuto, ele entra com uma brincadeira. E amanhã o seu filho vai falar, por que não pode, pai? Eu já vi criança chegar na igreja endemoniada, depois que chegou, criança, irmãos, criança, tamanho do meu filho, chegar na igreja endemoniada depois que participou de um Halloween. É só uma brincadeira, não vai ter música. Não é só uma brincadeira, o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual só é brincadeira para nós, para crente. Sabe o que acontece? Os crentes não estão ocupando as madrugadas. Sabe quem está ocupando as madrugadas? Não preciso nem falar. Então, igreja, eu quero te convidar e te desafiar a soprar essa fogueira junto comigo. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço meu Deus. Eu conheço meu Deus. Eu conheço meu Deus. Não se omita mais. Não se omita mais. Não se omita mais. Igreja, vamos, igreja. Vamos, igreja. O louvor nessa igreja tem que falar mais alto, tem que cantar mais alto do que o bloquinho de carnaval. Sim. Quando o ministro de louvor diz assim, mais forte, irmão, não é porque ele quer ouvir você cantar, é porque ele quer te ajudar a adorar mais forte. Recebe essa palavra hoje sobre a sua vida em nome de Jesus. Que Deus na sua vida não seja um Deus desconhecido. A gente devia ter combinado fazer um X vermelho assim. Para nós não será um Deus desconhecido. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que haverá manifestações de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero profetizar sobre a sua vida que ainda essa noite você vai ter manifestações de Deus dentro da sua casa, você vai ter manifestações de Deus na madrugada, Deus vai te chamar, Deus não é insônia não, é Deus te chamando para ter com Ele, Deus vai te acordar, Deus vai te levar em lugares, Deus, irmãos, se o barco precisar furar, não importa, Deus vai se manifestar na sua vida, você crê nisso? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Coloque-se de pé, meu irmão.
Tem crente aqui ou não? Tem crente aqui ou não? Vamos. Vamos acender. Vamos soprar. Esse fogo vai acender de novo na igreja brasileira. Eu oro, eu declaro, eu profetizo para toda a nossa nação que a igreja não será mais entretenimento. Se você concorda comigo, levanta suas mãos. A igreja não vai ser um lugar de entretenimento, não vai ser. A igreja é e sempre será um lugar de salvação em Cristo Jesus. Eu lembrei de um louvor aqui agora. Eles não vão saber tocar. Pentecostal demais para nós. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Sabe? Quem mandou largar a rede? É isso mesmo, irmãos. Mais alto. Vamos. Ah, meu Deus! Quem mandou? Vamos, levante a sua mão e adora! Amém? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você largar a rede? Pode ir para o que vocês iam fazer. Quem mandou você largar a rede?